Olá, bom dia, bem-vindos ao Agronacional. E você vai ver daqui a pouco. O pintinho que chega na granja de frango de corte sai daqui, do incubatório. Logo, os ovos que chegam ao incubatório vêm das granjas de matrizes de produção e aqui ficam por cerca de 21 dias. Quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Qual a importância e como deve ser feito cuidado com os cascos dos animais? É fundamental que o casco ele seja saudável, porque todo o peso do animal é distribuído em 4 cascos. Então, ele tem que ser o mais saudável possível para suportar todo esse peso. Essa daqui é uma UPD de 3.000 matrizes produtivas, né, onde nós vamos produzir aí em torno de 7.500 a 8.000 animais mês, que saem daqui como leitão. A Exposição Nacional é o ápice de todo o trabalho de um ano, de um criatório chegar lá e subir no pódio. Essa é a Exposição Nacional para nós, é o trabalho do ano inteiro para a gente se realizar lá com sucesso. Organismo agrícola vivo que compõe um slogan "Produzimos alimentos que queremos consumir". É desta forma que a Fazenda muda o conceito de gestão rural e aposta no chamado 4Ps, que prioriza plantas, pecuária, pessoas e planeta. Projeto que construiu sua base no tripé da sustentabilidade. O sonho do meu marido de colocar granjas, desde que eu acho que nós namorávamos, ele sempre falava nisso. Comecei com 2 granjas de 7.500 aves cada uma, 15.000 aves. E aí, ao longo do tempo, hoje eu tenho 110.000 aves, fêmeas matrizes alojadas, e mais uns 11.000 machos. A maior planície inundável do mundo abriga uma beleza exuberante. O Pantanal fica no centro da América do Sul e cobre uma área de 250 mil quilômetros quadrados. 60% estão no Brasil. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e convido você para me acompanhar nesta jornada pelo mundo agro com boas histórias e muitas informações. Para começar o programa de hoje, vamos conhecer uma instalação fundamental para a produção de frangos, o incubatório. Você vai conferir todas as etapas, desde a chegada dos ovos até os cuidados pós-eclosão dos pintinhos. O pintinho que chega na granja de frango de corte sai daqui, do incubatório. Logo, os ovos que chegam ao incubatório vêm das granjas de matrizes de produção e aqui ficam por cerca de 21 dias. No recebimento, eles são encaminhados para a sala de ovos, são avaliados e devem apresentar perfeitas condições. Eles são colocados em carrinhos e classificados de acordo com a idade das matrizes. Essa sala de ovos aqui trabalha sempre com uma temperatura de 18 graus. Aqui, os ovos eles são armazenados de uma maneira que se possa fazer a incubação separada por idade de matriz, consequentemente mantendo lotes de frango de corte mais uniformes no produtor. Depois da separação, os ovos vão para a sala de pré-aquecimento. A temperatura é elevada de 23 para 29 graus gradativamente. Aqui, cada sequência de caros, ela está separada por incubadora e aí os ovos são identificados com a data de incubação, a data de nascimento e o horário que ele precisa ir para dentro da incubadora, o horário exato da incubação. E acompanhamos de perto a hora da incubação.
Os ovos são colocados dentro da incubadora e permanecem por 19 dias. Nesse tempo, diversos fatores como a temperatura e a umidade são analisados constantemente. Dentro da incubadora, os carinhos são acondicionados, enfileirados e eles são ligados a um equipamento chamado viragem. Para ter eclosão para o pintinho nascer, de hora em hora o equipamento tem que mudar a posição. Os carrinhos chegam a ficar inclinados a 45 graus, tanto para o lado esquerdo quanto para o direito. Um processo mecânico e sistematizado 24 horas por dia. A capacidade desta máquina pode chegar a 24 mil ovos em incubação. A Erislane tem a função de mapear as incubadoras, ou seja, de fazer um checklist se tudo está saindo conforme planejado na incubação. Verifico a temperatura dos embriões lá dentro para garantir que as incubadoras estão dentro da temperatura adequada e também a parte da viragem, para garantir que o ângulo de viragem está sendo também o adequado. Passados 19 dias, os ovos seguem para a sala de vacinação. O equipamento vai fazer a identificação onde existe o embrião e onde não existe. Os ovos inférteis são descartados e a máquina continua o ciclo para o próximo processo, que é em si a vacinação em ovos. A vacina contra a mareque e outras doenças é aplicada direto na casca do ovo e injetada no líquido amniótico. Graças à tecnologia, é possível vacinar uma grande quantidade de ovos ao mesmo tempo. Após vacinados, os ovos seguem para os nascedouros. Estamos na sala de nascimento, onde acontece a eclosão, ou seja, onde os pintinhos nascem, não é mesmo, Gélis? Sim, aqui acontece o nascimento dos pintos. Após a vacinação, eles permanecem nessa sala por 2 dias, onde inicia o processo de eclosão. Então, o primeiro passo é a bicagem da casca, onde o embrião vai bicar e vai quebrar toda ela no sentido de um lado até o outro, para depois ele sair de dentro dela. O que vai acontecer agora aqui. A casquinha até já está mais dura, né? Sim, sim. Olha, tá nascendo. Aí depois do nascimento... Eles permanecem aqui até dar o tempo exato do ciclo de incubação. Após são retirados para fazer a separação dos machos e da fêmea no passo seguinte, que é a sexagem de pintos. O processo demanda conhecimento e agilidade. As meninas ficam na esteira fazendo a sexagem dos pintos, ou seja, separando o macho da fêmea e também os pintos que são viáveis ou inviáveis. Os pintos que são inviáveis possuem algumas características, por exemplo, o umbigo exposto, não cicatrizado, e eles ficam apáticos, então nós acabamos descartando esses pintos. A curiosidade de muita gente, inclusive a minha aqui, é saber o que é um macho e o que é uma fêmea, hein, Rafa? Explica pra gente. Olhando assim parece a mesma coisa, Mas aqui a gente faz a sexagem pela ponta das asas. Nossos colaboradores pegam a asa, abrem, e o que tiver uma dupla camada é uma fêmea. E o que tiver apenas uma camadinha é um macho. Após a sexagem, os pintinhos são novamente vacinados, mas dessa vez por spray. É que eles são imunizados pelos olhos, nariz e boca. Mas repare na cor. E aí, junto com a vacina, tem um corante vermelho que chama a atenção da ave. E aí um pintinho vai bicar o outro e vai auxiliar na imunização correta. Já estamos chegando ao final do ciclo, na sala de expedição dos lotes. É aqui onde acontece o agrupamento das cargas, conforme a capacidade de cada aviário. O local tem uma ambiência um pouco diferente. Ela está adequada às normas de bem-estar animal. O ambiente azul, ele deixa os pintos mais tranquilos, mais estáveis, sem estresse, Carregamento finalizado, mais de 65 mil pintinhos vão para o alojamento. E a ambiência aqui é muito importante, Correto. Então temos aqui 65 mil pintos que seguem com destino ao município de Tupandi, no Rio Grande do Sul. Assim como o processo do incubatório é fundamental o controle da ambiência, no furgão também.
Então o ambiente aqui nós procuramos manter sempre nos 25 graus durante todo o transporte. Então, a partir desse momento o caminhão vai iniciar a viagem e vai parar lá no produtor. A gente viu quanto trabalho e quantos processos são necessários para o bom desenvolvimento dos embriões até que se tornem animais saudáveis. Agora, vamos conhecer como é a cadeia produtiva do cacau e quais são alguns dos principais desafios dos produtores. Com uma boa assistência técnica e mais acesso a crédito rural, a cadeia produtiva do cacau ainda pode crescer e muito. Quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Se o produtor faz isso, a gente tem uma amêndoa de boa qualidade para ser processada. Mas como a fermentação acontece? Antes dela, é preciso colher o cacau. Depois de colhidos, os frutos são cortados e as sementes separadas. Cada fruta contém entre 20 e 40 sementes presas à polpa que precisam ser retiradas de forma manual. Feito isso, as sementes são selecionadas. Aí tem início a fermentação, que reduz a umidade e diminui a acidez. Tem alguns processos que são predominantes para ter qualidade, né? Então nós colhemos o cacau no ponto certo de maturação, aqui é o que nós chamamos de amarelo ouro, e depois de colhido, quebrado na roça, ele vem aqui para essa estrutura, né, que é uma estrutura de madeira, né, chamado de coxo, onde esse cacau é depositado aqui dentro e ele passa aqui de 5 a 7 dias fazendo esse processo, né? O processo da fermentação ele é importantíssimo para se ter qualidade na amêndoa. Os coxos de fermentação são feitos de madeira. Durante o processo, é importante que as sementes sejam remexidas a cada 24 horas. Quando estiverem com cor castanho avermelhada, estão prontas para a secagem. Então, a partir do momento que eu observo que esse cacau está no ponto certo de fermentação, aí ele é levado para a estrutura de secagem e lá ele permanece por mais 8 dias em média. Então, esse processo da colheita até a secagem do cacau, ele dá em torno de 18 a 20 dias, né, para você ter um cacau de qualidade, né? E aí, depois de feita a secagem, ele é envelopado, né, tem toda uma estrutura, né, de sacaria especial para que não entre umidade nessa amêndoa. Foi inclusive o cuidado com o processo de fermentação que fez o casal Verônica e José Renato, moradores da cidade de Brasil Novo, no estado do Pará, ganhar prêmio pela qualidade das amêndoas. Mas a trajetória teve momentos desafiadores, superados com o auxílio de assistência técnica especializada. Há uns 3 anos para trás, né, a gente tinha muita perda na lavoura, principalmente do ataque de fungos. O principal deles é a podridão parda. E a gente vinha lutando já há muitos anos para tentar diminuir essa perda. Mas em função de algumas aplicações feitas de forma errada, a gente não tinha resultado. Daí, com o advento da assistência técnica do pessoal do Senar, a gente conseguiu fazer algumas correções, né, fazendo a aplicação, mas de forma correta, de uma forma com os intervalos adequados. Nós conseguimos reduzir essa perda de 70%, 80% para no máximo 10%, 12% que a gente está encontrando hoje. Então a gente teve um resultado muito bom com o auxílio do pessoal do Senar. O técnico que acompanha a gente, né, o Fernando, ele deu um direcionamento para a gente da melhor forma de fazer com custo menor, né? Além do Fernando do Senar, a gente também teve a ajuda do pessoal da Barri Calibur, né? Também técnicos também que ajudaram a gente de alguma forma. O Fernando é expert em cacau, sabe de cor o que precisa para ter sucesso na produção. A gente trabalha com nossos produtores a questão do tripé da cultura do cacau, que seria a poda, que é o carro-chefe da lavoura do cacau. Em segundo lugar, controle de pragas e doença. E, por último, adubação. Só que sem esses 2 primeiros, que é controle de doenças e poda, não se pode fazer adubação. Se a gente não controla as doenças e as perdas, a gente não consegue adubar e ter o resultado que a adubação expressa. Vamos dizer,
Se eu não faço a poda e nem o controle de doença, eu faço adubação, a roça vai aumentar a produtividade, só que a mesma porcentagem que eu tinha em perdas de fruto para a doença, eu vou ter se a roça aumentar a produção. Aí não tem que seguir esse tripé. Parte primeiro da poda e, em segundo lugar, controle de pragas e doenças, que inseto e doenças fúngicas, vamos dizer, podridão parda e vassoura de bruxa, que é as que mais causa perda econômica na roça. Perdas que nenhum produtor quer. Assistência técnica é um dos grandes gargalos aí da cadeia identificados, né? A gente também, quando começou, tinha muito poucos produtores recebendo assistência técnica. A própria CEPLAC deixou formalmente de ser uma entidade para assistência técnica e isso criou uma lacuna, né? Mas felizmente o Senar, que é um parceiro nosso forte, priorizou a cadeia do cacau como uma cadeia prioritária de ação. Então hoje o Senar, por exemplo, saímos de 2018 com 300 produtores em assistência técnica pelo Senar e agora estamos batendo 3.500, um aumento expressivo, né? Mas claro que ainda não resolve, a gente precisa muito mais. Mas ontem tivemos a oportunidade de ver produtores com grande impacto da assistência técnica, né? Diminuindo o prejuízo por pragas e doenças e aumentando, duplicando a sua renda com assistência técnica bem feita. O cacau é uma fruta nativa. É importante que os métodos de plantio sejam associados aos sistemas agroflorestais para aumentar a renda do produtor. Além disso, crédito rural também pode fazer toda a diferença. A gente está trabalhando muito na frente crédito rural e assistência técnica, né? Dentro de crédito, o Brasil tem um plano agrícola muito grande, são 250 bilhões de reais por ano, mas a cadeia do cacau acessa pouco desse crédito. E crédito, por exemplo, de Pronaf, que é para a agricultura familiar, que tem excelentes condições de juros e de pagamento, mas a gente vem conseguindo melhorar isso significativamente. Só para dar alguns números, 2017, quando a gente começou a iniciativa do Cocoa Action, o crédito de Pronaf no cacau era da ordem de 19 milhões de reais, que é muito pouco, perto de 250 bilhões de reais. No ano passado, a gente fechou 67 milhões de reais, ou seja, vem crescendo significativamente ano a ano por um esforço coletivo de toda a cadeia, junto com os bancos, Ministério da Economia, uma rede de parceiros que vem trabalhando para a gente destravar esse crédito que ele está disponível para o produtor, mas por diversos fatores esse produtor não está conseguindo acessar, mas quando a gente vai destravando, outros produtores vão pegando e vão vendo a vantagem, mas claro que a gente precisa também com isso garantir a assistência técnica. Para a dona Verônica, toda a trajetória com o cacau se resume a uma coisa só: responsabilidade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o fato de a gente ter sido uma das melhores amêndoas do Brasil no ano de 2021 faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade com o cuidado no cacau que a gente tem, né? E cada vez mais produzir com qualidade, né? Para que os nossos clientes e os nossos consumidores, o nosso chocolate, tenham a melhor amêndoa que existe. Parabéns à Verônica e ao José Renato pelo merecido prêmio que receberam pela qualidade do seu produto. E não perca no próximo bloco. Qual a importância e como deve ser feito cuidado com os cascos dos animais? É fundamental que o casco ele seja saudável, porque todo o peso do animal é distribuído em 4 cascos. Então, ele tem que ser o mais saudável possível para suportar todo esse peso. E agora vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente, o Agronacional volta já já. Estamos de volta com o Agronacional. Você vai ver daqui a pouco. A Exposição Nacional é o ápice de todo o trabalho de um ano, de um criatório chegar lá e subir no pódio. A Exposição Nacional para nós
é um trabalho do ano inteiro para a gente se realizar lá com sucesso. Você sabia que os cavalos pesam em média meia tonelada? Por isso é muito importante cuidar bem dos cascos dos animais. Vamos conferir agora algumas dicas para que os equinos tenham um casco bem saudável para sua sustentação. Qual a importância e como deve ser feito cuidado com os cascos dos animais? Assunto desse bate-papo a partir de agora. O Mário já está aqui pronto para falar um pouco desse assunto, Mário, e a gente já olha nesse animal, já vê que o trem tá bonito. Ah, aqui tá bem cuidado, hein, Marco? Aqui tá bem cuidado. É diferente, hein? Sem dúvida. Tá até reluzindo, hein, pessoal? Mas, Mário, qual que é a importância dessa questão quando a gente fala dos equinos? Porque a gente sabe que tem a sua relevância, né, Mário? Sem dúvida. É fundamental que o casco ele seja saudável, porque todo o peso do animal é distribuído em 4 cascos. Então, ele tem que ser o mais saudável possível para suportar todo esse peso. Nós pesamos um cavalo agora há pouco e ele deu quase 500 quilos. Então, a gente tem que imaginar aqui que tem mais de 100 quilos em cada estrutura dessa, por isso que tem que estar bem cuidado, como é o caso desse cavalo aqui. Como se cuida bem? Qual que é a rotina que o pessoal tem que ter? Tá. A primeira coisa muito importante é manter a limpeza dos cascos. Então a gente tem como rotina, todas as vezes que o animal ele sair da cocheira, ele limpa-se o casco, toda vez que ele retorna para a cocheira, limpa novamente. Sempre faz casqueamentos mensais ou ferrageamentos mensais ou a cada 40 dias, é fundamental para manter a saúde dos cascos. E o casco também ele vai refletir a saúde geral do animal. Normalmente um casco saudável ele é ausente de qualquer estria, anéis, cintas, que é o caso desse cavalo aqui, ele está muito bem ferrado, né? A gente pode falar algumas coisas também, o sujeito conseguiu botar os cravos, a craveira bem alinhada, ele tem uma sobra aqui de 1 milímetro na ferradura, está muito bem posta essa ferradura, o cavalo foi muito bem preparado esse casco para receber a ferradura. Isso aqui vai garantir uma longevidade para esse cavalo, ele é um garanhão, ele teve uma carreira esportiva, foi muito bem cuidado, agora ele vai para a reprodução e o cavalo usa principalmente os posteriores, né? Porque ele tem que subir ou no manequim ou numa égua. E se ele tiver algum problema no posterior, no casco, isso pode interferir até com a reprodução. Então, é fundamental esse cuidado. E cavalos que têm uma dieta boa, bem equilibrada, rica em fibras, baixa em amido, ele tende a ter saúde digestiva, claro, associada com uma dentição cuidado também, ele tem saúde digestiva e a saúde digestiva reflete diretamente nos cascos. Existe uma vitamina do complexo B chamada biotina, que se por acaso houver um erro de dieta, um exagero, uma falta de algum elemento aí nutricional, pode faltar essa vitamina e essa vitamina é fundamental para cascos saudáveis. Bacana, ou seja, fragilidade dos cascos tem a ver com nutrição também. É um ponto de atenção que, se isso for notado, remete a algum problema em relação à dieta desse animal. Mais ou menos isso também. Exatamente, exatamente. E tem que... ele é muito dependente de aminoácidos... E aí dá para corrigir com a dieta, né? Sim. Ele é muito dependente de aminoácidos sulfurados, dessa biotina, de zinco e também de vitamina E. Então é fundamental que esses elementos componham a dieta dos cavalos, eles podem receber isso pela pastagem, ou podem receber isso pelo feno e pela ração ou por suplementos. Isso aqui vai refletir num casco saudável. Um animal com mau cuidado em termos de casco, que tipo de problema isso pode trazer para a saúde dele? São as manqueiras, principalmente, né? E os cavalos, como ele tem uma característica que é a locomoção. Então, até o cavalo que, para comer, ele se movimenta. Então, o cavalo sempre ele se alimenta se movimentando. Se é um garanhão, ele usa os posteriores para fazer as coberturas. Se é um cavalo atleta, né, ele galopa, ele joga todo o peso em um casco só. Então, isso multiplica muito as forças em cima de um casco. Então, é fundamental que ele esteja em boa qualidade para que não haja dor. Então, para que ele desempenhe bem as funções de cada categoria. Show de bola. Então, recapitulando e resumindo, 3 pontos de atenção quanto a cascos, aí, Mário? Então seria a higiene, né? A higiene diária, né? Incluindo aí o ferrajamento. Em segundo lugar seria uma dieta equilibrada. Ela pode até ser feita exclusivamente a pasto com sal mineral, é o suficiente para ele ter saúde.
E a terceira coisa é pensar no casco como um item que o cavalo tem de longevidade. Então, assim como os dentes, assim como a saúde digestiva, nós temos que pensar no casco em algo que vai dar durabilidade, que vai manter esse cavalo saudável por longo tempo. Sempre que a gente fala longo tempo, na carreira esportiva, conseguir levar ele até 15, 16, 17 anos. Para reprodução, um garanhão até, quem sabe, até 25, 30, uma égua, pelo menos até 20 anos na reprodução. Então o casco é um fator fundamental para a gente chegar lá. Animais de lida também. De lida fundamental, né, Marco? Fundamental. Hoje o animal de lida é um atleta, né? Ele tem que trabalhar, ele trabalha o dia todo. Às vezes ele trabalha mais de uma vez por semana. Então é fundamental também que ele tenha os cascos cuidados. Muitas vezes não é necessário casquear ou ferrar esses cavalos. Ele consegue ter um desgaste equilibrado e ele consegue viver até sem ferradura, né? Mas para um animal de lida é fundamental. Esse animal, ele trabalha, ele viaja por longas distâncias, né? Às vezes ele faz um trabalho de mangueira também, que ele é exigido ali um esforço muito intenso e até por um longo período. Então, sim, no foot, no horse. A higiene diária, dieta equilibrada e cuidado permanente são algumas dicas para dar longa vida ao casco dos cavalos. Agora vamos conhecer a história do Alessandro, um médico veterinário que se tornou suinocultor e está na atividade desde 2009. Eu sou médico veterinário de formação e eu iniciei na suinocultura trabalhando na agroindústria, onde eu trabalhei por 10 anos e daí depois, né, com o que foi ocorrendo ao longo do tempo, eu despertei o desejo de virar um suinocultor. Estou na atividade como suinocultor desde 2009. A paixão pela atividade, por a gente também fazer um acompanhamento direto aos produtores, e aí foi despertando o interesse e o amor pela atividade cada vez mais, e isso daí fez com que eu realmente tomasse um rumo para ir para a atividade como produtor. Nós começamos na atividade já com o PD, né? Esse daqui é um projeto novo, nós somos um grupo de irmãos, onde nós somos sócios, e daí com a oportunidade do crescimento que a Seara está tendo na região, nós acabamos sendo beneficiados em produzir, construir outra granja, né? É uma atividade, o PD, onde se exige mais técnica, mais o tato, mais a mão de obra, e daí também desperta mais o interesse por novos desafios. Por isso a UPD. É um montante bastante alto, mas ele é viável e tem uma viabilidade econômica e técnica muito boa. Essa daqui é uma UPD de 3.000 matrizes produtivas, né, onde nós vamos produzir aí em torno de 7.500 a 8.000 animais mês, que sai daqui como leitão. Esse daqui já é um projeto novo, né, onde ela atende todas as práticas de bem-estar animal por completo. Né? Os animais ficam só o tempo de cobertura na gaiola, então ele cobre e solta. Os leitões já ficam mais tempo na fêmea para poder ser desmamado. Já está totalmente adequado às normas do bem-estar. Nossa Senhora, foi uma transformação, né? A suinocultura, de quando eu iniciei no ano de 2000 para agora, ela se transformou. Quando eu comecei, uma fêmea produzia 20 leitões por ano, né? Hoje a gente já consegue médias aí de 32, 34, 35 leitões. Fora as condições de bem-estar animal, que hoje é totalmente aversa do que era lá no passado, né? No passado se produzia em gaiolas, né? As fêmeas num tratamento totalmente diferente de hoje, e essa parte evoluiu muito. E também a parte ambiental. A nossa granja está operando da seguinte forma: todo o dejeto de todos os barracões vem para uma área onde ela é depositada dentro dessa caixa, a gente homogeniza esse dejeto, depois tem as bombas que acabam puxando essa parte homogeneizada e eu faço a separação do sólido e do líquido. Então o sólido ele vai para um barracão onde eu armazeno ele, faço processo de compostagem, e o líquido entra para dentro dos biodigestores, onde nós fazemos a produção de gás
para produzir energia. A suinocultura, ela se profissionalizou muito, né? Os últimos 22 anos aí foi uma transformação gigante, onde faz com que a atividade cada vez mais se torne sustentável e com menos atritos ao geral. O futuro é cada vez produzir mais, com qualidade, né? Sempre buscando produtividades altas, né? Para fazer com que o negócio se sustente e trabalhar bem a parte ambiental também para ter uma sustentabilidade do negócio, tanto social, ambiental e de produção de si mesmo. Muito feliz, eu amo isso daqui de paixão e estou muito feliz com a atividade e é amor mesmo, não tem outro nome, é amor. E é uma atividade que, além de você amar, ela te traz o retorno, né? Ela traz o retorno de construção, ela traz o retorno de satisfação, de você poder contribuir de fato com a comunidade. Quanto amor o Alessandro demonstra pelo seu trabalho na suinocultura. Por isso que o agro brasileiro é a locomotiva do Brasil. E você vai ver ainda hoje. Organismo agrícola vivo que compõe um slogan "Produzimos alimentos que queremos consumir". É desta forma que a Fazenda muda o conceito de gestão rural e aposta no chamado 4Ps, que prioriza plantas, pecuária, pessoas e planeta. Projeto que construiu sua base no tripé da sustentabilidade. Agora a gente vai acompanhar a história vencedora de um cavalo manga larga marchador, o comandante Eufar. O animal foi campeão dos campeões da 38ª Exposição Nacional do Manga Larga Marchador em 2019. Vamos saber mais? A Exposição Nacional é o ápice de todo o trabalho de um ano, de um criatório chegar lá e subir no pódio. Essa é a Exposição Nacional para nós, é o trabalho do ano inteiro para a gente, né, se realizar lá com sucesso. Costumo falar que o que é bom nasce pronto, o que é ruim não tem jeito, né? Então o comandante, desde o potrinho, a gente tem filmagem hoje dele, desde os 15 dias de vida, então ele já se mostrava um cavalo acima dos demais, né? Então o que a gente foi feito é apenas cuidar do que já é bom, né? Eu conheço ele, acompanhei ele desde potro, mas eu tive contato com ele a partir de outubro do ano passado, quando iniciou o trabalho de doma. Ele é um cavalo que, desde novinho, ele foi um cavalo da índole muito boa e isso forneceu muita facilidade no trabalho de doma. O comandante sempre foi um cavalo muito precoce, né? Eu fui o treinador dele, entendeu? A gente, querendo ou não, formou um belo conjunto, entendeu? Para mim foi uma bela experiência como treinador, pegar um cavalo de um grande potencial com ele e conseguir desenvolver com ele um belo trabalho. Fui eu que mexi na parte de trabalho na equitação, na doma, e o Matheus que ficava responsável para fazer o trabalho de preparamento na parte da morfologia. A parte de morfologia, o cavalo tem que ficar em estática, normalmente com a frente mais em cima, mais altivo que eles falam, entendeu? E isso, tipo assim, ajudava muito o Thiago nisso, em questão que a parte de condicionamento e tudo, porque até montado o animal com a frente mais em cima é melhor e tudo. E na parte também de exercício, de relaxamento, você estendia ele para o chão e isso eu acho que agregava muito na parte do Thiago também. A gente fez uma planilha de trabalho, distribuindo os dias semanal. Eu montava nele 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e nos outros dias fazia trabalho físico. Natação e redondel e passo. Tem que estar bem condicionado também, tem que estar bem estático e tem que estar bem focado também psicologicamente e corpóreo, o bicho tem que estar bem condicionado também.
manejo que a gente faz aqui é acupuntura de 2 a 3 vezes por semana, juntamente com a ozonoterapia, para manter ele sempre bem, para não deixar que ele tenha lesões ou que adoeça, mantendo a imunidade e a saúde dele em dia. A facilidade dele entender e pegar as coisas é uma coisa que é fora do comum e vai ser difícil de encontrar em outro cavalo. É um cavalo maravilhoso, lindo, morfologicamente quase perfeito, e andamento extremamente diferenciado, andamento macio, é uma dama. Qualquer pessoa monta nele hoje, se você quiser montar nele hoje, você monta. Uma criança de 2 anos pode colocar em cima do cavalo que não tem problema. Fácil de explicar ele em palavras, né? Ele é um cavalo ativo, dócil, de um gesto extraordinário, de um diagrama ímpar. Primeira pista dele puxado na Nacional, grande da raça. Primeira pista dele montado, campeão dos campeões e grande da raça. Aliás, reservado grande da raça. E agora montado também fez esse feito também, porém cavalo júnior, né? Então, assim, um cavalo muito precoce, pela idade que ele teve, fazer uma prova tão brilhante como fez nas 2 que ele participou. O campeão nacional de marcha, cavalo júnior, desta 38ª Nacional do Cavalo Mangalaga Marchador, é comandante Omar. Criação e exposição de marcha, fazendo uma vista na O Alazão está vencendo pela estabilidade corpórea, pelo estilo mais nobre, pela coordenação, pela potência da perna, e na montada ainda levou uma ligeira vantagem, por isso opção. Foi unânime. Isso foi, pra gente, motivo de muito orgulho. Quando você leva um cavalo júnior, com pouca pista, né, a gente sempre fica achando, será que vai ter algum ajuste a se fazer? E perante a Nacional, pelas notas, ele foi unânime, né? Grande, a nossa expectativa é ele ganhasse na marcha, não no reservado na raça, o grande da raça, sabe? Campeão nacional do cavalo júnior e campeão nacional de marcha cavalo júnior, comandante Alfar. Campeão dos campeões nacional de marcha, esta 38ª Nacional do Cavalo Mangalaga Marchador, é comandante Alfar. Se ganhar os 2 títulos júnior na Nacional de marcha, de campeão de marcha, é indescritível. E quando estava dando o resultado do campeão dos campeões do comandante, na meio daquela bagunça toda, festejando e tudo, estava dando da Celeste, nem escutei da Celeste. Aí falei, a Celeste também, aí quase o coração foi para o Léo aí, sabe? Um cavalo que até hoje, esse tempo todo que eu trabalho com cavalo, até hoje eu não encontrei um cavalo igual. Cavalo ímpar. Do tempo que eu trabalho cavalo, eu nunca vi um outro animal com tanta pouca idade, cavalo na categoria juninho, fazer sobressair tão bem na Nacional como ele. Eu acho que é um caso marcante que vai ficar para a história. A evolução da raça é isso, os jovens vão tirando os passos os adultos, entendeu? Isso é natural. E eu acho que a evolução vai ser muito grande daqui para frente. Porque os acertos no cruzamento, você vê hoje os grandes da raça puxados, estão quase todos virando montados, né? Você vê a grande da raça da Égua da Morada Nova, foi grande da raça ano passado puxado, campeã das campeãs puxado, e virou hoje grande da raça montado. Então a evolução é muito grande, é Égua Júnior. Então a campeã das campeãs Égua Júnior, grande da raça Égua Júnior, isso aí é a evolução da raça mesmo. Graças a Deus que está sendo evoluído, nós estamos evoluindo dessa forma e muito rápido, graças a Deus. Hoje o comandante comanda o Aras, né? Que não existe cavalo bom sem um bom peão e não existe um bom peão sem um cavalo, né?
O cavalo comandante Eufar é um animal impressionante e vale mais do que qualquer carro importado que você possa imaginar. Ainda hoje no Agro Nacional. O sonho do meu marido de colocar granjas, desde que eu acho que nós namorávamos, ele sempre falava nisso. Comecei com 2 granjas de 7.500 aves cada uma, 15 mil aves. E aí ao longo do tempo, hoje eu tenho 110 mil aves, fêmeas matrizes alojadas e mais uns 11 mil machos. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E você vai ver ainda hoje. A maior planície inundável do mundo abriga uma beleza exuberante. O Pantanal fica no centro da América do Sul e cobre uma área de 250 mil quilômetros quadrados. 60% estão no Brasil. Você vai conhecer agora um sistema que integra pecuária regenerativa e agricultura de alta tecnologia em suas fazendas. O Grupo Roncador prioriza 4 P's: plantas, pecuária, pessoas e planeta. Vamos conferir. O homem por trás da gestão. Os olhos vivos de Pelerson Penido Dalla Vecchia, responsável pelo Grupo Roncador, refletem uma mudança de consciência quando o assunto é produção de alimentos. O agropecuarista uniu tecnologia, compromisso com sustentabilidade e respeito às pessoas no modelo produtivo rentável, encarando a propriedade rural como um organismo agrícola vivo. A gente foi galgando vários degraus, né? E aprendendo a produzir melhor e mais, chegando hoje num momento que a gente percebe que o mais importante é o equilíbrio, né, do sistema agrícola, né? A gente perceber a fazenda como um organismo agrícola vivo, né? E nessa percepção a gente tem o tripé da sustentabilidade que sustenta esse organismo agrícola vivo saudável, né? O organismo agrícola vivo que compõe um slogan "Produzimos alimentos que queremos consumir". É desta forma que a Fazenda muda o conceito de gestão rural e aposta no chamado 4 P's, que prioriza plantas, pecuária, pessoas e planeta. Projeto que construiu sua base no tripé da sustentabilidade. Então é sustentabilidade econômica, né? Pois se o projeto não parar em pé, ele acaba. Então, sem a sustentabilidade econômica, nada se sustenta, né? A sustentabilidade social, que é esse olhar para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. O que a gente quer para a gente quer para os outros. Então, a gente busca sempre qualificar as pessoas no sentido técnico, mas também no sentido de ter essa percepção, né, de ocupantes do planeta, né? Então, e olhando essa área geográfica que está sobre o nosso alcance, né, sobre o nosso sofre os impactos das nossas decisões, né? E esse impacto pode ser positivo ou negativo. Então a gente quer que seja positivo, né? Em todos os aspectos. Uma das propriedades do grupo, a Fazenda Mantiqueira, localizada no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, é um exemplo de resultado, tecnologia e sustentabilidade. Consequência de um caminho trilhado ao longo do tempo. Não é à toa que o Grupo Roncador é considerado um dos principais grupos agropecuários do Brasil. Agora vamos falar sobre avicultura. Você vai conhecer a bela história de uma família que começou seu sonho criando 15 mil aves e hoje já tem 110 mil animais alojados. Eu fui um pioneiro na avicultura da minha família. A gente sempre foi família de agricultores. Trabalhava na cultura da mandioca, tinha engenho de fazer farinha.
E aí em 1999 houve uma oportunidade de expansão, que tinha uma unidade de matriz na nossa região. O sonho do meu marido de colocar granjas, desde que eu acho que nós namorávamos, ele sempre falava nisso. Ele sempre teve vontade. E eu sempre fui de abraçar os sonhos dele também. Comecei com 2 granjas de 7.500 aves cada uma, 15 mil aves. E aí ao longo do tempo, hoje eu tenho 110 mil aves, fêmeas matrizes alojadas, e mais uns 11 mil machos. A gente deu uma reviravolta. O primeiro ano de avicultura que eu coloquei, nós tínhamos 2 aviários. Era eu e a minha esposa que trabalhava e mais 2 funcionários. Nós não folgamos nem um sábado e nem um domingo. Nós trabalhamos um ano inteiro, os funcionários folgavam e nós trabalhávamos de segunda a segunda. Tudo é um começo, né? Foi um pouco difícil. O meu marido sempre muito cabeça, né? Ele é muito dedicado no que ele faz. E como no começo a gente tinha que pagar banco, então a gente tinha que trabalhar domingo. Tenho esposa e 3 filhos. Tenho a Marina, a mais velha, que é veterinária. Tenho a Sara, que é advogada. E tenho o Ramon, que é mais novo, tem 23 anos, que trabalha comigo nas granjas. Eu sempre vi meus pais trabalhando desde novo na avicultura. Meus pais já estão quase mais de 20 anos, na verdade, na avicultura. E desde pequeno eu vi eles trabalhando, vi ele dentro dos aviários. E eu sempre gostei, na verdade. Ele foi motivado desde o início a ser um sucessor dos negócios, né? E hoje é o meu braço direito aí nas atividades. Um dia tá ali trabalhando com manejo de ovo, alguns outros dias fazendo seleção de macho, pesando galinha. As meninas também trabalharam lá dentro, né? Mas ele sempre gostou de acompanhar o pai, assim. Ah, com certeza meu pai, minha mãe, foi de longe aí as pessoas que mais me incentivaram e mais me ensinaram, né? Dessas ampliações que eu faço hoje, o que me motiva a fazer essas ampliações, até construir essa granja nova que a gente construiu agora em 2020, é o fato de ter o Ramon como sucessor, né? Hoje a gente tem 8 aviários convencionais e tem 5 aviários que seriam da mesma dimensão desses 8 que a gente tem aqui em Araranguá, lá na Gaivota, que são aviários modais, que já são aviários com maior tecnologia aí do Brasil. Aí. Tem um robô que colhe ovo, por exemplo, uma embandejadora. Isso em 1999 nós não imaginava que isso existia. O pai ele tem a voz da experiência, mas eu tento sempre procurar algumas ideias novas e coisas novas. Um computador dentro da granja, um notebook, coisas que vão facilitar aí no futuro e eu acho que só está aumentando. Eu me lembro de uma vez que a primeira viagem que a gente fez, com os 3, foi ir para a Serra. Nós nunca tínhamos ido. A felicidade deles era tão grande que eu nunca vou esquecer. A família, para mim é tudo. A gente sempre ensinou para eles que respeitar as pessoas dentro do serviço, né? Não humilhar. A gente sempre é a favor dos direitos deles, a gente paga sempre dentro do certo, né? E a gente passa esses valores para eles. Família é os filhos, o neto que eu tenho hoje, você fazer um almoço e domingo eles estarem presentes. Nos finais de semana a gente sempre faz um churrasco, reúne a família, conversa, briga um pouco também, isso é normal, toda a família acontece. Mas a família é sempre unida, sempre foi assim. Quando chega de manhã, que eu olho o celular assim, eles não estão avisando que vem, já dá uma tristeza. Eu acho que nós, assim, dentro das dificuldades que a gente viveu, mas nós sempre vivemos um casamento de sinceridade um para o outro, como disse o Lédio, doação, e também quando um tinha um sonho, o outro abraçava também, caminhava junto. A gente, assim, desde cedo, né, as convivências, né, mesmo antes de entrar na avicultura, a gente, quando um tinha um objetivo, perguntava para o outro já dava um empurrão para frente.
Nem questionava se vai ser bom ou não. Não, vai. Sempre um apoiando o outro. E foi onde a gente chegou. Eu acho que é uma vida, né? Porque a gente é casado já há 31 anos, a gente namorou 3 anos. E eu tenho só a agradecer ao meu marido, porque a família que a gente tem, né? Tudo que a gente passou na vida e a gente está aqui agora, né? Eu agradeço todos os dias a Deus, pelo meu marido e pelos meus filhos. A gente tem 3 filhos maravilhosos. Ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe. E agora avó também, né? E eu amo muito essa esposa aqui. Será que o netinho do seu Lédio vai seguir o processo de sucessão familiar na avicultura? Fica aqui a nossa torcida, tá? O Pantanal é um dos menores biomas do Brasil e ocupa menos de 2% do nosso território. Mas apesar do tamanho relativamente pequeno comparado com a Amazônia, por exemplo, o Pantanal é o bioma mais preservado do país e mantém 84% de sua paisagem original. A maior planície inundável do mundo abriga uma beleza exuberante. O Pantanal fica no centro da América do Sul e cobre uma área de 250 mil quilômetros quadrados. 60% estão no Brasil. O restante é dividido entre Bolívia e Paraguai. Nas terras brasileiras, o bioma está restrito a menos de 2% do território nacional, localizado em uma depressão a oeste dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entre os meses de outubro e março, as chuvas no Pantanal podem chegar a mais de 1.000 milímetros. Como o relevo é uma grande planície, os rios não conseguem escoar o excesso de água e acabam transbordando. Já no final do período de chuva, a água em excesso é absorvida pela terra ou evaporada. A consequência desse processo é a fertilidade do solo, graças aos nutrientes transportados pelos rios até a planície. O Pantanal é o bioma mais preservado do país. Ele mantém cerca de 84% da sua paisagem original. Inclusive, num passeio, você consegue encontrar animais e plantas bem característicos da região. Essa enorme planície abriga muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil, mas que aqui são numerosas. É o caso, por exemplo, do tuiuiu, ave símbolo do bioma. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Pantanal abriga 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos, 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios e 113 espécies de répteis. O jacaré desfila sua preguiça ora no sol, ora na água e está sempre acompanhado de vários outros da mesma espécie. O tamanduá é o mais arisco, mas também chama a atenção por onde passa. Capivaras, porcos e tantos outros animais que andam por terra e água ou que encantam o céu com cores e belezas incomparáveis. Que lugar lindo, né? Nós temos o dever de continuar lutando pela preservação do Pantanal, considerado Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco. E esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Na semana que vem estaremos aqui de novo te esperando com mais notícias sobre o mundo do campo. Você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem.